Eu acredito, André, que só pode levantar para ensinar quem senta para aprender. Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo Tarcísio Gaipo da Superbola, um empreendedor serial. O empreendedorismo já está na vida dele há alguns anos e eu quero te dar as boas-vindas aqui, meu irmão. Obrigado, é um grande prazer, André, estar aqui nesse podcast. Podcast esse, né, como eu já compartilhei com você em outras oportunidades, que eu já venho escutando aí há anos, que vem me inspirando, me encorajando em algumas oportunidades, também trazendo conhecimento, direcionamento. Então, a grande alegria estar aqui e poder compartilhar com toda essa audiência, né, de empreendedores do reino. Que bênção, Tarcísio. Para mim é uma honra ouvir isso, saber disso. E vamos lá, Tarcísio, onde começou o empreendedorismo na sua jornada? Eu literalmente, e já comentei isso com você, né? Tem até um projeto que eu criei com o nome de Chamado para Empreender. Criei esse projeto em 2022. Creio que Deus me criou para empreender, para realmente Uau. ser um empreendedor, um empresário. Óbvio que eu não sabia disso, né? Aí eu fui descobrindo ao longo da minha jornada, mas a minha primeira experiência no empreendedorismo foi ali com 8, 9 anos. Meu pai tinha um mercado pequeno, pequeno mercadinho, né, de bairro, e eu ia para a escola pela manhã. E quando eu chegava no período da tarde, às vezes ficava ali, né? Aquela coisa meio criança ali no balcão, vendo o pai trabalhar, os clientes no mercadinho. E fui pegando esse gosto por negócios, vendo ali, ajudava meu pai, ia lá, põe um negócio na prateleira, Que legal. entregava para a pessoa. Uma coisa meio de criança, mas que estava né, envolvendo com os negócios. E quando eu estava com 12 anos de idade, meu pai começou a nossa empresa, que até hoje é a empresa principal, que vai estar completando 30 anos esse ano, que é a Superbola. Uau. Meu pai ainda, enquanto dono desse pequeno mercadinho de bairro, ele comprou uma fábrica de bolas, né, de uma pessoa aqui em Goiânia, e colocou o nome de Superbola. E a Superbola tem esse nome porque começou fabricando bolas, embora quem talvez nos ouça e conheça a marca, hoje é muito conhecida pelas camisas dos clubes, inclusive aí já fizemos muitas camisas do Juventus da Moca, né? Eu sei que você é da Olha aí. Moca aí. Sim. Fizemos camisas icônicas aí do Juventus e clubes do Brasil inteiro. E então meu pai é muito visionário. Meu pai é um homem muito simples, tá? Que tem até a quarta série, mas no entanto muito visionário, muito empreendedor também. Ele montou esse mercadinho depois de muito esforço. Ele era caminhoneiro, juntou a grana, montou o mercado, comprou essa fábrica de bola, viu a oportunidade, fechou e vendeu o mercadinho, falou: vamos investir nisso aqui. Ele também gostava muito de futebol. E aí depois montou uma loja, depois virou a indústria que seguiu, né, o que nós temos hoje, que é uma indústria têxtil voltada para o segmento esportivo, com foco muito grande em futebol. Então a Superbola foi se desenvolvendo e eu aos 12 anos literalmente trabalhava ali. Estudava pela manhã, chegava à tarde e ia para a fábrica, ajudava em todos os processos. Depois me desenvolvi, me tornei o primeiro, naquela época não falava designer, né? Era o arte finalista da empresa, montava os layouts, os desenhos dos uniformes. Depois me tornei o designer. Com 17 anos, eu sempre comecei muito cedo, né? Eu entrei para a faculdade de publicidade e propaganda. E fomos nos desenvolvendo, a Superbola cresceu, vieram outras empresas ao longo dessa jornada e eu nunca fiz outra coisa, né? Então eu sempre empreendi. Que No legal. início, não de uma maneira tão estratégica, intencional, foi acontecendo natural, ali ajudando a família, trabalhando em família, mas fui me profissionalizando. E depois, muito à frente, após a minha conversão, passar por um tempo que eu fui entender que realmente esse era um propósito, Deus tinha me criado para isso, por isso, inclusive, do nome que eu criei desse projeto, chamado para empreender. Que legal.
Você já sabe que você deve colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando você investe, você está colocando o seu dinheiro para gerar impacto. Mas a grande pergunta é: qual impacto o seu dinheiro está gerando? Será que ele está financiando negócios alinhados com os princípios do reino ou está sendo direcionado sem o seu consentimento para empresas que operam de forma contrária à sua fé? A TentMakers nasceu para trazer uma solução. Com o IBR Score, analisamos mais de 21 mil empresas em 93 países para que cristãos como você possam investir com confiança, sabendo que seu dinheiro está sendo aplicado de forma biblicamente responsável. E mais, criamos a carteira de investimento ministerial, permitindo que parte dos seus rendimentos financie pastores, missionários e projetos que expandem o reino. Agora você tem controle sobre o impacto que seus investimentos estão causando e você pode direcionar recursos de forma intencional e redentiva. Se você quer aprender profundamente sobre investimentos biblicamente responsáveis, siga agora o Instagram @tentmakers.invest. Lá todos os dias você encontra conteúdos exclusivos que vão te ensinar a investir com propósito e impacto eterno. O link também está aqui na nossa descrição. Tarcísio, eu acho maravilhosa a sua história e eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui se identificam com isso. Com o pai que talvez não estudou tanto, mas era o cara que tinha aquele ímpeto empreendedor, aquela força mesmo de trabalho, inovador e cria algo. E a próxima geração tem o dever, a função de pegar esse bastão e fazer o que você fez, que é levar o negócio para um outro nível de profissionalismo e tudo mais. Pergunta, nesse processo foi fácil, foi tranquilo? Como foi para você lidar com este pai empreendedor ainda na adolescência, cara? Cara, não foi tão fácil, né? Primeiro na relação com o pai, né? Meu pai, o valor dele estava muito, ainda está, mudou um pouco, ele amadureceu, mudou um pouco, mas muito ligado ao trabalho. Então, assim, por mais que eu sou apaixonado por trabalhar, pelo empreendedorismo, mas uma criança, né, ali de 12 anos, virando um adolescente, você também viveu isso, todo mundo que está nos ouvindo, tem outros desejos, quer fazer outras coisas. Meu pai cobrava muito, pressionava muito, então a gente brigava, a gente teve desentendimentos. Toda empresa familiar e que está em desenvolvimento, né, até alguns autores tratam empresas comparando ao ser humano, né? A fase da infância, Michael Gerber, que eu gosto muito, por exemplo, daquele livro O Mito do Empreendedor, fala disso, a fase da adolescência da empresa e depois ela vai se desenvolver para a fase adulta. Então, isso, imagina eu passando isso na vida pessoal junto com a empresa, uma empresa infantil que se torna adolescente, que vai para caminho adulto. Então, a gente tive muitos problemas de relacionamento, mas também tive muitos. A empresa em si, como nessa jornada, passou por muitos altos e baixos, crises. Isso em alguns momentos me afetou. Cheguei a ter burnout, tive depressão, síndrome do pânico. Nossa. Vivi muita coisa nessa jornada, né? Como você falou também, um empreendedor em série. Em outros momentos empreendi em outros negócios, continuo fazendo isso hoje, mas não foi fácil, como eu vejo que a jornada da maioria dos empreendedores não é um mar de rosas ou que a gente às vezes vê a história que é contada nas redes sociais, né? Não, legal demais você falar isso e essa vulnerabilidade, essa franqueza. Eu acho que isso enriquece muito o episódio, principalmente para quem está nos ouvindo. E eu sei que geralmente quando acontece isso, há um processo de entendimento, ressignificar e perdoar, né? Talvez em certo momento você só olhava para os traumas e marcas e feridas que a relação com seu pai gerou em você, mas qual foi o ponto de virada para você começar a admirar aquilo de bom também que ele passou para você? Na verdade, assim, eu sempre admirei meu pai,
como empreendedor, como homem. Uhum. Agora, teve essas desavenças ali na adolescência, iniciando a fase adulta, que é normal, um pouco a rebeldia, né? E outro ponto, agora trazendo, né, que a gente está falando para uma comunidade de cristãos, eu não era convertido, né? Eu me Uhum. converti aos 33 anos, eu tô agora com 42, então eu tenho 9 anos de conversão. E talvez eu creio que você fosse abordar isso um pouco mais à frente, mas já trazendo isso pela pergunta, o ponto de virada para mim foi a minha conversão. Uau. Foi entender o papel da honra, né, ao pai, do filho honrar o seu pai, que inclusive, né, isso vem na Bíblia como o mandamento seguido de Sim. promessa, né? Uhum. E não só isso, entender o meu papel diante de Deus, para que eu fui criado, né? Para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Depois entender esse chamado, entender que tudo também que eu passei, de alguma maneira, até as feridas, as dificuldades, isso me forjou, me formou, me preparou para aquilo que eu ia viver e para que eu pudesse também ser um instrumento de Deus na vida dos outros. Mas também a minha conversão me fez quebrar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberba, né? Eu assim, por ter tido uma crescente, né? Começar ali de jovem, a empresa foi crescendo, conquistando resultados. Sempre fui, de certa maneira, muito arrojado, muito dinâmico. A Uhum. empresa cresceu muito, fechei negócios, negócios grandes, clubes. Então a gente vai criando um certo orgulho, uma certa Uhum. vaidade, ainda mais sem ser convertido, né? Coração Sim. de pedra, né? Que ainda não foi transformado no coração de carne, só o Senhor pode fazer. Então na conversão muita coisa mudou. E eu entendi também, porque aí, justamente logo após a conversão, foi um momento que a empresa começou uma crise muito grande, um Uau. declínio, um momento muito difícil. Então eu entendi que eu não tinha todas as ferramentas, por esse orgulho eu achava que eu não precisava de mentores, eu não precisava estudar, que eu era autossuficiente. Então eu tive que buscar muita ajuda, estudo, e a Bíblia me ajudou muito. Inclusive diversos livros, mas eu acho que o livro de Provérbios e Eclesiastes, né, dois livros aí de grande sabedoria, aliados ali com Tiago, assim, me ajudaram muito. Tanto é que logo que eu me converti ali, 9 anos atrás, um pouco depois eu li Provérbios a primeira vez, eu fiquei impactado, né? E aí, assim, eu fiquei 2 anos seguidos lendo Provérbios todos os meses, sabe? Para aquilo entrar dentro de mim. Uhum. E ainda hoje, pelo menos umas 4, 5 vezes no ano, assim, no mínimo eu leio Provérbios, sabe? A cada 2, 3 meses, para realmente essa palavra ficar gravada, guardada no meu coração. E, e ali fala, né, de tudo que deve buscar sabedoria, pagar o preço da sabedoria, né, ter conselheiros, ter mentores. E aí isso foi me transformando e obviamente foi transformando essa relação com meu Uau. pai, com a empresa, profissionalizar a empresa, né, aprender a fazer as coisas com excelência, com organização, é, com responsabilidade. Então foi muita coisa nessa jornada. Uau. Sabemos que empreender é um chamado, e no meio do caminho aparecem desafios, incertezas e às vezes um único imprevisto pode abalar tudo aquilo que você construiu com tanto esforço e oração. É por isso que eu preciso te apresentar a Mutus Seguros. A Mutus é a primeira corretora digital de seguros para empresas que fala a sua língua, sem burocracia, sem enrolação e com total transparência. Em apenas 3 minutos, você faz uma cotação online e recebe sua apólice no mesmo dia. Isso significa mais segurança, mais tranquilidade e mais tempo para você focar naquilo que realmente importa, fazer o seu negócio crescer e cumprir o seu propósito no reino.
E o melhor é que você não precisa gastar fortunas. A Mutus tem opções acessíveis e personalizadas, planos a partir de R$ 30 mensais para proteger a sua empresa, seus funcionários e seus contratos. Não deixe para depois. Acesse agora www.mutus.net e descubra como podemos te ajudar a empreender com mais segurança e paz no coração. Mutus Seguros, para quem confia em Deus e também se prepara. Me conta então esse processo de conversão, porque eu não lembrava que você tinha se convertido já aos 33 anos. Cara, você era então empreendedor, sócio ali ou né, da família que era proprietária de uma organização que estava indo bem sucedido financeiramente, e aí você se converte. Como foi o processo? Como você ouviu falar de Jesus? O que você pensava de crente antes da conversão? Na verdade, eu era bem preconceituoso, tá, com relação a crente. Meu pai também, eu acho que eu herdei isso um pouquinho dele. Meu pai até hoje é católico, creio que é um homem de Deus, né, um cristão, mas que professa a fé católica. Mas hoje aceita muito bem, inclusive vai na nossa igreja às vezes, então isso é muito tranquilo, essa relação nossa. Mas eu tinha um pouco de preconceito com relação a crente, talvez por nem entender. Eu nunca tinha ido na minha vida, até os 33 anos, nunca tinha pisado numa igreja evangélica, tá? Nossa. Era um católico que também não frequentava muita igreja, umas 2, 3 vezes no ano, num batizado, num casamento. E às vezes ia assim numa missa, né, de domingo. Teve uma fase que eu ia mais, depois menos. E foi mais ou menos ali por volta, eu acho que 2016, né, esse processo meu de início de conversão. E minha irmã se casou com meu cunhado, que foi criado na igreja evangélica, Assembleia de Deus, até aí de São Paulo. Ele era de São Paulo, hoje ele mora em Goiânia. Mas ele ficou um tempo fora da igreja, veio para Goiânia, se casou com a minha irmã. Eles não estavam na igreja evangélica, minha irmã também, como eu, criada na igreja católica e tudo. E aí eles foram para a igreja evangélica, e foram para a igreja, né, em que eu tô hoje, que é o Sol da Justiça. E ali meu cunhado se reconciliou com Jesus, minha irmã se converteu, eles começaram a orar por nós, pela minha família, por mim, minha esposa. Nesse momento eu só tinha uma filha, né? Hoje eu tenho 2. E a gente vinha passando por uma crise. Eu já estava em crise, tá? Nesse momento em que logo depois eu me converti. Eu estava em crise no casamento. Até com a minha filha, assim, estava afetando toda a minha relação dentro da minha casa. A empresa estava no momento entrando numa crise, no momento de declínio, passando por dificuldade. Eu já estava com início de depressão, já tratando, indo em psiquiatra, síndrome do pânico. Fui parar várias vezes no hospital, achando que estava tendo um infarto, que ia morrer, porque, né, a síndrome do pânico ela é algo mais psicológico, né? Você acha que tá mal, mas é tudo psicológico. Então eu já estava numa crise, que ela veio em decorrência de uma vida desregrada, né? Eu tinha uma vida muito desregrada. Desde lá para cá eu não consumo bebida alcoólica, mas consumia muito, trabalhava em excesso, não entendia, né, o que Deus nos ensina na palavra, do propósito do descanso, de tudo aquilo. Então já estava ali meio que quase com um burnout. Não sabia lidar direito com as situações. Então eu me converti nesse cenário. E aí meu cunhado começou a orar por nós, junto com a minha irmã, convidou minha esposa, ela foi algumas vezes para a igreja e me convidou. E eu, muito orgulhoso e preconceituoso, falei, não sei, posso até ir um dia e tal. Falei uma palavra até um pouco ríspida para ela, eu me lembro disso até hoje, nunca vou me esquecer. Mas fui um dia e, cara, foi uma experiência. Eu entrei e saí chorando o culto inteiro, não entendi nada, mas o Espírito Santo de Deus me pegou, né? E eu chorei o culto inteiro e voltei outras vezes. E aí, um daqueles cultos, eu não lembro qual a vez, mas foram poucas vezes que eu estava na igreja. Um dia o pastor fez
um chamado, né? E eu levantei a mão, aceitei Jesus e Uau. começou a transformação e comecei a entender, a estar na igreja todos os cultos, ler a Bíblia que eu nunca tinha lido, ouvir pregações na internet, ouvir louvores, aquela primeira amor ali do início da conversão. Uhum. Mergulhei e óbvio que Deus tinha um chamado, né, para mim, para ser um ministro também da palavra de Deus. Hoje sou presbítero na igreja. Que legal. Então, depois fiz teologia, então mergulhei. Mas a minha conversão foi no momento de crise. Deus me pegou quebrado. E me quebrou muito mais, porque eu fiquei vários anos ainda dentro dessa crise, inclusive nos negócios, para recuperar, para Deus me quebrar, né? Fazer literalmente ali o vaso novo mesmo, quebrar o vaso e fazer outro vaso. Cara, que maravilhoso esse processo. E eu amo ouvir as histórias da conversão, do primeiro amor, cara, como isso é precioso. Às vezes nós cristãos, e já passou tanto tempo que muitos de nós aceitamos Jesus que a gente esquece, ou perde de vista a importância de assistir aqueles que estão nesse processo, pessoas que estão tendo uma transformação tão genuína quanto a sua. Mas me diz uma coisa, você disse, cara, eu descobri que eu sou chamado para empreender, inclusive é o nome do teu projeto, né? Como que foi essa descoberta? Foi assim, nesse processo de conversão, você imagina que antes de eu me converter eu tinha um vazio muito grande, né? Eu só trabalhava por dinheiro, por orgulho, por vaidade. Então, antes de me converter, esse vazio era preenchido com o quê? Com bebida alcoólica, com bens, né? Carros, festas, essas coisas Uhum. vazias. E aí eu me converto e entendo que isso não tem nenhum valor. É a conversão, né? Tô indo para o sentido, viro para o outro, a mente transformada, realmente é a transformação da mente ali, do coração. E eu comecei a deixar de ver valor nessas coisas. E aí o vazio, de certa maneira, ele vai ficar maior ainda, ele precisa ser preenchido. E eu começo a preencher, obviamente, Deus começa a me preencher, não eu, né? Com seu espírito, com a palavra, ser preenchido com Deus, me envolver. Mas eu, desde o início, a hora que eu comecei a entender a Bíblia, as coisas, a palavra sabedoria é uma palavra que eu não refletia sobre ela antes de me converter, né? Até os 33 era uma palavra muito sem valor para mim. Eu não dava muito significado. E aí, você muito bem sabe, nas mais diversas pregações dos mais variados pregadores, é muito usado, né, a palavra sabedoria, porque é uma palavra que está na Bíblia como um todo. Sim. E Deus, né, Jesus é a própria manifestação da sabedoria de Deus. Então, essa palavra começou a me gerar curiosidade. E eu comecei a estudar a Bíblia, buscar sabedoria. E todos os dias, do dia que eu aprendi isso até hoje, todos os dias, literalmente, para não ser falar besteira, pode ter um dia que eu esqueci, mas praticamente todos os dias eu oro e peço por sabedoria ao Senhor. Todos Que os legal. dias. A não ser, talvez, pode ter passado um dia ou outro em branco para que eu Uhum. não minta. Sim. Mas eu peço. E aí eu comecei a meditar, como eu disse, em provérbios, nesses livros, e comecei a querer entender o meu propósito, né? Também outra palavra que a gente, talvez agora ela tá um pouquinho, se perdeu um pouquinho, porque muita gente trabalhou muito, há um pouco de coach e tal, assim, mas eu também ficava muito incomodado com essa palavra propósito, incomodado no sentido assim, eu trabalho tanto, eu tenho essa empresa, mas não conectava isso com um propósito, por que Deus me criou? E eu fiquei muito tempo, Dedé, orando, né, por sabedoria e orando, Deus, me fala, para que o Senhor me criou? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu... Eu nem tinha em mente ainda esse chamado, essa palavra chamado. E aí Aham. vou te falar uma coisa, eu não sei se eu te falei isso o dia que nós, né, tivemos aquela conversa, aquela mentoria e tal, mas assim, nesse caminho, você indicava livros ali. Todos os livros que você indicava, como eu estava nessa descoberta e tal, eu ia buscando aqueles livros ali para Que ler. Óbvio, legal. também outros podcasts ou outros autores e tal.
mas eu me deparei, eu não lembro anos, eu acho que foi 2021, que inclusive era o ano que eu estava fazendo teologia, estudando teologia, aprofundando. Eu já tinha entendido o meu propósito em Deus, todos nós somos chamados para glorificar a Deus, né? Sim. Todos nós somos chamados para ir para o ID, para levar o evangelho, mas a vocação ainda não estava claro para mim, porque eu tinha o que eu também vi você falando muito lá atrás. Eu não entendi essa coisa, mas eu sou empresário e eu também sou chamado, porque eu já estava pregando na igreja. Eu me converti em 16, de 18 para 19 eu já comecei a pregar, porque meu pastor viu, né? Eu sempre tive um dom da palavra, um dom de conversar, de me comunicar, até pelo meu negócio, né? Tá fazendo negócio, ser publicitário, por formação. Sempre tive um dom de falar. Então ele viu a minha paixão pela Bíblia, né? Aquela que eu me converti, eu comecei a estudar, li a Bíblia tudo, fiquei apaixonado por teologia, ler livros, por conta própria ali mesmo. Eu sempre fui autodidata, embora cursei, mas eu sempre fui autodidata. Então ele viu minha paixão e ele começou a pôr para abrir culto, dar aquelas palavrinhas ali de 10, 5. Foi vendo, logo ele estava me pondo para pregar. Que legal. Me testando ali para pregar. E aí eu fiquei naquela batalha interna, mas eu sou empresário, empreendedor? Ou será que. Por que eu falo de propósito? Ou será que Deus me chamou para ser um pastor? Um pastor de tempo integral, né? Um pregador? Eu tinha essa dúvida dentro de mim, isso me incomodava demais. Eu falei, mas se eu virar um pastor, e aí como é que eu vou fazer com a minha empresa? E meus negócios? Como é que vai ser a minha vida? Então eu ficava nisso. E a igreja tá melhorando muito isso, mas vamos pôr lá, 2020, 21, 19, 18, não estava tão difundido. Quando você começou a empreender no reino? Verdade. Não. Pouquíssimos falavam. Eu comecei em 2019, julho de 2019. Então, eu fui te conhecer, não sei, ali, 20, 21, não sei quando. Então, não tinha muito conhecimento. Então, o pastor pregava de um jeito, os pastores, que ou você é empresário ou você é pastor e trabalha na igreja. E você sabe a coisa, você tem que servir a Deus, então eu ficava com aquela guerra interna, né? Nossa, mas se eu tô trabalhando, não tô pregando, eu tô desobedecendo a Deus e tal. E aí eu fui para teologia para também tratar e entender isso. E o primeiro livro que eu li que correlacionava fé e trabalho, fé e negócio, foi o Ungido para os Negócios com indicação sua. E aquilo ali, cara, como foi com você, eu imagino, fez assim na minha cabeça. Aí eu fiquei maluco. Falei, não, agora eu entendi, né? E aí comecei a buscar mais materiais, mais conteúdo sobre isso. E depois li os Chamados para Criar lá do Jordan Weiner, né? Depois acabei lendo todos os livros dele, o Fé e Trabalho do Timothy Keller. E aí comecei a trazer isso para dentro da nossa igreja, porque eu vi a dor em outros irmãos. E aí criei um projeto até inspirado nos Chamados para Criar, Chamados para Empreender. Criei uma mentoria, ministrei várias palavras nesse sentido. Depois nós fizemos uma série que eu ministrei o culto de ensino, fé e trabalho. Então comecei a trazer isso para minha igreja e outras pessoas começaram já a me convidar para outras igrejas para levar isso, até pela também a minha história de empreendedor. E aí eu entendi, né, que eu sou chamado para empreender, também sou chamado para, assim como você, inspirar, direcionar, mentorear outros empreendedores. Venho fazendo isso desde então. Mais recente estou com um projeto mais focado na minha área, que é no texto, mas nunca vou abandonar o chamado para empreender, né? Sempre mais local, os irmãos da igreja não têm uma intenção muito grande assim, mas à medida que vão surgindo oportunidade, a gente vai compartilhando. E eu entendi literalmente. Deus me forjou, me chamou, me capacitou, permitiu todas as experiências que eu tive. Por exemplo, sábado eu estava mentoreando um empresário que estava numa crise, vivendo tudo que eu vivi. Eu estava mentoreando ele aqui e me arrepiando, pensando, cara, e como eu ajudei aquele homem, né? Porque ele poderia ter tomado péssimas decisões no momento que eu estava ali falando com ele e tudo. E é muito lindo, né? Ver como que o Senhor trabalha na nossa vida e depois trabalha através da nossa vida. Então, a Bíblia assim.
A Bíblia fala que com as consolações que fomos consolados, podemos consolar a outros, né? Essa palavra fala muito Que comigo, esse legal. texto. É exatamente isso aí. E então eu discerni isso, né? E eu creio que tem muitas pessoas, e é óbvio, o Empreender no Reino tem cumprido um papel muito bonito nisso, e foi um instrumento na minha vida também, Glória Deus a te usou, Deus. que vivem, né, esse dualismo na mente, e não é nenhuma coisa nem outra. Nós somos um ser integral, nós não somos dois. Amém. Então, eu sou chamado para empreender, eu estou lá no dia a dia na minha empresa empreendendo, eu também sou chamado para mentorear, mas nós também somos chamados para servir ao Senhor. Então, ontem eu estava lá no culto, eu abri um culto e Sim. tal, eu vou prego, eu dou aula de ensino na igreja. Uhum. Uma vida integral, lógico, conciliando a agenda, tendo cuidado. Eu não vou ser um pastor integral, não tenho esse tempo todo, porque o meu Uhum. propósito principal ali que o Senhor me concedeu é tocar esses negócios que Ele colocou na minha mão. Que Mas legal. não tem que ser uma coisa ou outra. Muito bom. Talvez tenha um pastor, sim, que é só pastor. Ele, não- ele Aham. é a vocação dele, né? Poxa, muito, muito legal você compartilhar isso. E aqui eu não tinha feito essa associação. Eu lembro que o evento de lançamento do meu curso, o pessoal deu o nome de Chamados para Empreender, mas nem fui eu que dei o Foi. nome, né? Foi a agência de publicidade lá que sugeriu o nome e acabou ficando Chamados para Empreender. Inclusive você depois fez o curso e, cara, isso é admirável. E eu quero até te honrar por isso, Tarcísio. Uhum. Com todo o seu know-how, com toda a sua experiência nos negócios, um teólogo já formado, uma pessoa com bastante experiência. Cara, você com a humildade fez lá o evento de lançamento, fez o curso, se tornou aluno do curso. Cara, isso é característica dos grandes, a humildade para continuar aprendendo. Eu quero te parabenizar e honrar mesmo. Eu admiro muito essa característica, a simplicidade e o coração ensinável para continuar recebendo de outros. Eu acredito, André, que só pode levantar para ensinar quem senta para aprender. Muito bom. E não poderia ser diferente, inclusive com você, né? Quanto eu fui abençoado de maneira Glória a gratuita Deus. no podcast, a hora que você abriu ali o treinamento, eu com certeza ia participar e me edificou bastante Que assistir. benção. Não vou dizer que todas, mas a maioria das aulas, às vezes minha agenda é complicada, eu não vi as mentorias ao vivo, mas depois eu vou lá e assisto. Né? Que Inclusive legal. gostei muito daquela. Eu esqueci foi o nome dele, que ele fala de uma parte mais profética. Cara, Sim. muito bom. É, Muito bom. o pastor Conrad, ele é pastor Conrad, Lá da achei Bethel em Redding, na fantástico. Califórnia. Aquele estudo que ele trouxe dos perfis, né? Eu achei aquilo fantástico. Inclusive, vou assistir de novo, Que porque legal. quero remembrar aquilo. Então, assim, o conteúdo que você tem compartilhado no Empreendendo no Reino é uma benção, é valiosíssimo. O seu curso é valiosíssimo. Aconselho todo mundo Glória que a está assistindo Deus. aí que ainda não se inscreveu a fazer. Glória a E, Deus. e é uma benção. Foi muito Que bom. bênção. Ó, para quem se interessou nisso que o Tarcísio está falando, o link está aqui na descrição, é o curso Negócios Frutíferos e como você pode ver a história do Tarcísio, já tinha uma empresa grande, uma empresa de décadas que faturava bem, mas ainda assim foi bênção na vida dele. Eu tenho com humildade, convicção que pode ser uma bênção na sua vida. Agora, Tarcísio, essa questão de você entender, cara, eu sou chamado para empreender, eu li ali Ungido para os Negócios, chamados para criar fé e trabalho, entendi, nasci para isso. Quais práticas ou hábitos foram alterados na sua gestão ou na sua postura como empreendedor a partir dessa revelação de que você nasceu para empreender? Primeiro, um passinho antes de eu entender isso claramente, na leitura da Bíblia eu comecei a mudar muitas práticas dentro do meu Que negócio, legal. né? Da integridade, da maneira de se relacionar com as pessoas, com o mercado, né? De orar pelo meu negócio, orar pelos meus colaboradores, mesmo que às vezes eles não saibam, né? Que Pelos legal. fornecedores, de não tomar decisões pautadas somente no racional,
É lógico que a gente tem que ser lógico, a gente tem que ser racional, a gente tem que planejar. O próprio Senhor Jesus é muito claro, né? Você vai construir uma torre, senta, calcula, a Bíblia inteira ensina sobre isso, mas a gente também tem que apresentar tudo ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor, buscar ouvir do Senhor antes de tomar as decisões. Então, isso eu já tinha entendido em boa parte antes, mas após isso se clarificou muito mais. Também mudou muito a questão do dualismo, né? Isso aqui é sagrado, isso aqui não é. Essa questão da culpa, se eu tô errado, não tô, eu tenho que fazer isso, aquilo, né? Isso foi Uau. superado. Me ajudou muito a superar a questão dos fracassos, das dificuldades, que isso vai existir, né, na vida de qualquer ser humano. O próprio Senhor Jesus Uhum. é muito claro: nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então vai ter o tempo todo, do pequeno ao médio ao grande, né, só vai mudar o tamanho. A gente vê lá o Steve Jobs, quando você, né, vê o filme dele, o cara ficou 12 anos, se eu não estiver enganado, fora da empresa. Sim. E a maioria dos empreendedores, empresários, todos pequenos, grandes, passam dificuldades, passam lutas, não é porque o cara é grande que não quer dizer que ele não tenha dificuldade. Talvez não é dinheiro, mas é outro problema, né? Uhum. O próprio Steve Jobs depois, né, a gente sabe, ficou doente e tudo, e nem todo o dinheiro dele resolveu. Então, mudou entender sobre Que isso, legal. muitas coisas, sabe? Não Uhum. caminhar com peso, com culpa, sempre Uhum. apresentando ao Senhor também, e também além de caminhar no natural, no planejamento, entender que a gente também precisa da bênção, do favor, da Uhum. direção de Deus, não de uma maneira cega, né? Como alguns cristãos que me preocupam às vezes, que assim acha que ora jejua e Deus tem que fazer, né? Meio que uma Aham. barganha ou uma troca. Isso me preocupa um pouco Uhum. no cristianismo brasileiro. Mas a Bíblia diz que Deus abençoa o nosso trabalho, o Sim. esforço do nosso trabalho, das nossas mãos, abençoa a É. diligência, abençoa o planejamento, né? A Bíblia é muito claro, mas também lá em Provérbios 16 fala que os planos pertencem ao coração do homem. O homem pode fazer planos, mas a Uhum. resposta certa vem da boca do Senhor. Que legal. E fala mais à frente que no versículo 9 que ele dirige os nossos passos. Então É. a gente planeja, apresenta, ouve a resposta, às vezes a gente não ouve, mas a gente caminha em fé. E se você sair do caminho, a Bíblia diz que se você está sendo guiado pelo Espírito dele, ele dirige os seus passos, então ele te É. volta para o caminho. Se você tem um coração ensinável, moldável, que se, né, que se coloca constantemente diante do Senhor, que está constante em oração, buscando a direção do Senhor, ele dirige os seus passos. Então isso também mudou. Eu busco ter os meus passos dirigidos pelo Senhor. Eu planejo, eu estudo, mas eu apresento os planos. E se eu tiver errado, eu deixo ele me corrigir, mudar a Sim. rota. Eu não vou ser como o camelo que tem a cerviz dura, né? E que Aham. não se dobra diante do Senhor, né? Então, Uau. acho que esse foi toda a mudança, né? E Uhum. também mudou eu entender que tudo aquilo que Deus faz em nós, depois ele vai fazer através de nós para que eu Uau. possa compartilhar o que ele tem me entregado. Cara, sua resposta foi tão profunda, porque cada ponto aqui dava pra gente ter um podcast inteiro sobre isso. Eu só quero pensar um ponto aqui, pegar um ponto que você falou desse texto de Provérbios, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor e Deus dá a direção e tal. Durante muito tempo eu li esse texto e eu, sendo muito franco e vulnerável, talvez eu esteja errado, tá, Uhum, gente? Então, uhum, teólogos de plantão, calma aí, eu tô assumindo que posso estar errado, mas é o que me vem à mente agora. É, que há muito tempo eu li esse texto e eu imaginava assim: o coração do homem faz planos, mas Deus diz não, porque é ele que dá a direção. Só que
me ocorreu a ideia de que talvez o texto não esteja querendo dizer isso. Talvez a imagem que eu tenho é assim, eu tô aqui em São Paulo, tô na região da Moca, você conhece, e tô indo pro aeroporto de Guarulhos. Então, o Aham, coração do homem coloca lá no Waze o destino. Aeroporto aham. de Guarulhos. Mas o caminho mais curto, mais sábio, que vai evitar trânsito, esse vem do Senhor. Isso Então aí. eu seto um objetivo e Deus é aquele que me conduz para este objetivo, óbvio. Se for um objetivo alinhado com o coração dele, porque pensando dessa maneira, eu acho que faz sentido com o texto de Jeremias 29, que diz: Bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então, eu imagino que o texto tenha essa correlação, assim, o coração do homem de fato estabelece planos, ó, mais uma vez, se esses planos são alinhados com o Senhor, estão dentro do propósito de Deus para a tua vida, mas daí o caminho, a rota é o Senhor que direciona. Provérbios 3, versículo 5 diz, 5 ou 6, não lembro, diz que se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, ele endireitará as nossas veredas. Ou seja, eu reconheço e ele endireita, né? E é legal você ler, por exemplo, eu tô aqui, ó, aberto aqui na versão NAA. O texto diz: o coração do ser humano pode fazer planos. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que nós podemos planejar. Sim. Pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor, porque o coração do homem também é enganoso, a Bíblia está dizendo. Então nós podemos, mas nós podemos nos enganar, mas o Senhor certamente não engana. Aí é por isso que o versículo 2 vai dizer: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, ao nosso Uhum. próprio pensamento. Mas o Senhor sonda o espírito. Uau. Outra tradução vai dizer que o Senhor sonda as intenções. Porque às vezes as intenções do coração do homem são más, são orgulhosas, Uhum. vaidosas, tem uma série de questões. E aí o 3 diz: entregue as suas obras, os seus planos ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Mas de Uau. acordo com a vontade dele, que vai sondar o seu espírito. E aí nós vamos lá para o 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas Deus Uau. só dirige os passos de quem se deixa guiar por ele. Então, Maravilhoso. esse texto é muito profundo, eu já preguei, tá? Uma pregação só nesse texto, do 1 Aham. ao 9. Então, por isso que eu tenho Legal. isso muito aprofundado. Agora, um outro texto interessante que está lá em Filipenses é que diz que ele coloca em nós o querer e a Uhum. capacidade de realizar. Então, talvez esse plano que nós fazemos é porque o próprio Senhor já É. colocou dentro de nós, Muito entendeu? bom. Muito Óbvio bom. que também tem planos que são do nosso próprio coração Sim. enganoso, mas tem planos que ele mesmo colocou e que às vezes nós depois vamos discernir. Então a Bíblia é Uau. maravilhosa, é muito profunda. Se nós vamos falar de Bíblia aqui, meu Deus. Você já percebeu que, mesmo com grandes talentos, a comunicação entre a sua equipe pode ser um ponto de atenção? E quanto ao alinhamento dos valores e engajamento de todos? Imagine um cenário onde todos os seus colaboradores estão na mesma sintonia, trabalhando de forma eficiente e conectada. Seria incrível, não é? Como empreendedores cristãos, sabemos que Deus nos chama para liderar com excelência. Provérbios 27, no versículo 23, nos lembra: esforce-se por conhecer bem o estado de suas ovelhas e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Esse cuidado começa com uma boa comunicação dentro da sua própria casa. E eu me refiro aqui à sua casa corporativa, o seu negócio. A boa notícia é que existe uma solução prática e poderosa. Eu estou falando da Highwork, a primeira intranet SaaS da América Latina, que utiliza a tecnologia do Microsoft 365 para conectar, organizar e engajar as equipes de maneira única. Mais de 495 mil colaboradores ao redor do mundo já se beneficiaram dessa transformação. Imagine a sua equipe trabalhando de forma sincronizada, com as informações centralizadas e acessíveis onde quer que estejam. O caos da comunicação dispersa desaparece e você começa a colher frutos de um trabalho alinhado e produtivo. E o melhor,
com uma plataforma adaptada aos valores da sua empresa e aos princípios que você, como cristão, preza tanto: autenticidade, integridade e excelência. A transformação que você espera para sua equipe está a apenas um clique de distância. Não espere mais, acesse agora highwork.com.br e experimente a mudança. Não deixe para amanhã o que pode elevar o nível dos seus negócios hoje. Tarcísio, cara, eu quero aproveitar e fazer um convite aqui já no podcast. É aquele tipo de convite para o cara ficar constrangido de dizer não, tá? Claro. Mas é um convite bom. É a gente fazer uma live no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, uma live só sobre esse texto de Provérbios. Eu acho que vai ser a primeira live expositiva que eu vi na minha vida. Bora. Discorrer sobre esse texto, mergulhar e trazendo aplicações sobre o empreendedorismo a partir desse texto. Topa? Tá topado já, só a gente encontrar uma data em comum, vambora. Provérbios 16, vamos conectar com todos esses textos, né? Porque a Bíblia explica a Bíblia e Deus vai guiar aí. Bom demais, bom demais. Meu irmão, eu quero te agradecer. Obrigado pela generosidade de compartilhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem tá em Goiânia e a pessoa se interessou, Tarcísio, eu quero os chamados para empreender, mesmo não sendo da sua igreja, essa pessoa pode ir, pode participar, como que ela faz? E para quem é da área têxtil, como te encontra para uma mentoria, para um curso, como funciona? Então, primeiro vou falar de quem é da área têxtil, pode ir no meu Instagram, @TarcísioGaipos, tem um S no final de Siqueira, porque eu não consegui fazer só Tarcísio Gaipo, então é @TarcísioGaipos, e também o Instagram é @chamado-para-empreender. O Instagram eu tenho movimentado pouco ele, mas estou sempre de olho, pode me chamar lá, pode me chamar no meu. Eu congrego aqui em Goiânia na Igreja Assembleia de Deus Sol da Justiça. O projeto Chamado para Empreender, nesse momento a gente não está tendo nenhuma ministração, a gente vai voltar agora no segundo semestre, mas quem quiser entrar em contato comigo, me chama aí no Instagram, depois a gente pode se marcar, se falar pelo WhatsApp e aí quando tiver novas turmas, a minha ideia é fazer sempre semestral, né? Eu fazer turmas de estudo online e presencial e até provocado por você, né? Quando nós tomamos um café há poucos dias em São Paulo, eu estou querendo montar um ministério de empreendedorismo. Ainda não tive esse papo com meus pastores lá na nossa igreja, mas eu tenho certeza que, né, não vai ter nenhum impedimento. E aí quem for de Goiânia se conecta comigo, que com certeza eu vou estar divulgando nessas redes, na minha pessoal, no Chamado para Empreender. Então, pode me procurar. E quem for da área têxtil, a gente tem mentorias, né, para esses empresários com conteúdo técnico mesmo, através de toda a nossa bagagem, nossa vivência, mas sempre eu gosto de trabalhar ao lado do empreendedor, né, porque muitas vezes o problema está, às vezes, em algumas crenças, na mentalidade, em alguns pensamentos que a gente precisa ressignificar. Muito bom, muito bom. Pessoal, o link tanto do Insta do Tarcísio quanto do Chamado para Empreender tá aqui na descrição e os contatos que o Tarcísio disponibilizar vou deixar na descrição desse episódio. Se você não é inscrito ainda no Empreendendo no Reino, no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva e eu te vejo na próxima semana. Tarcísio, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, uma grande alegria estar aqui, né, com você, com todo mundo que estiver escutando esse podcast. Espero que o Senhor use aquilo que Ele falou aqui através de nós para abençoar todos, né, nossos irmãos, para encorajar, para direcionar, para inspirar. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Amém, Deus abençoe. Te vejo na próxima, pessoal. Tchau, tchau.